Boa noite a todos. Então, vamos iniciar o nosso estudo com as bênçãos do nosso Mestre Jesus, rogando que abençoe a todos nós, nossos familiares, nosso Brasil. E nessa noite, nosso tema da lei de conservação será feita por Estevão. E no final, a Miriam fará a prece por todos nós. Graças a Deus, vamos iniciar o nosso estudo. Meus irmãos, boa noite a todos. Vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, pedindo a permissão para iniciarmos o estudo desta noite e que Ele permita o auxílio e o amparo dos bons espíritos para que eles possam nos intuir, nos auxiliar no entendimento desses ensinamentos e que possamos prosseguir na nossa jornada com fé, esperança e perseverança. Que Jesus permaneça entre nós, hoje e sempre. Que assim seja. Então, gente, o tema de hoje é da lei de conservação e está lá na parte 3ª do Livro dos Espíritos, no capítulo 5. Passa, Denilson. E logo na primeira pergunta, quando Kardec pergunta se é da lei da natureza o instinto de conservação, os espíritos respondem que, sem dúvida, que todos os seres vivos o possuem, qualquer que seja o grau de sua inteligência. Nuns é puramente maquinal e raciocinado em outros. Então, ou seja, é da lei de natureza este instinto de conservação. Então, nos animais, por exemplo, ele é mais maquinal, né? Os animais, eles não têm o raciocínio ainda como os seres humanos. E ele é raciocinado em nossa espécie. Pode passar, Deus. Então, para ter uma noção mais exata assim, do que é o instinto, é a força oculta que impulsiona os seres orgânicos a atos espontâneos e involuntários, tendo em vista a sua conservação. Não existe reflexão, combinação e nem premeditação. Então, o instinto, ele está presente em todos os seres orgânicos, que são também os seres vivos, que são as plantas, os animais e os seres humanos. Então, são atos espontâneos e involuntários que visam somente a nossa conservação. Por isso que existe essa lei de conservação. Deus nos deu o instinto para que a gente se conservasse. Pode passar. Então, quando ele pergunta quando ele faz a outra pergunta, né? Com que finalidade Deus outorgou a todos os seres vivos o instinto de conservação? Porque todos têm que concorrer para o cumprimento dos desígnios da providência. Foi por isso que Deus lhes deu a necessidade de viver. Acresce que a vida é necessária ao aperfeiçoamento dos seres. Então, Deus nos deu o instinto de conservação para que a gente pudesse colocar em prática o nosso plano reencarnatório e também auxiliar a providência divina nos seus desígnios. Por isso que ele deu este instinto para a gente preservar a vida, justamente visando o nosso aperfeiçoamento. Por isso que todos nós temos os instintos, né? Justamente para preservar a vida e a gente poder realizar a nossa reforma íntima. Passa, Deus. Então, na outra pergunta, ele pergunta se, tendo dado ao homem a necessidade de viver, Deus lhe facultou em todos os tempos o meio de o conseguir? Certo, e se ele não os encontra, é que não os compreende. Não fora possível que Deus criasse para o homem a necessidade de viver sem lhe dar os meios de consegui-lo.
É essa a razão porque faz que a terra produza de modo a proporcionar o necessário aos que a habitam, visto que só o necessário é útil e o supérfluo nunca é. Então, além de Deus ter nos dado o instinto de conservação, Ele também nos deu os meios para a gente conseguir suprir as necessidades de viver. Então, nós precisamos, para viver, nós precisamos de água, nós precisamos de alimento, e Deus nos deu todos esses meios para que a gente atingisse essa finalidade. E quando ele fala aqui que a terra produz só o necessário, porque é só do necessário que a gente necessita. Mais para frente a gente vai ver essa mudança e essa alteração do necessário e do supérfluo, que mais na frente eles vão falar sobre isso. Mas aqui ele fala que o necessário é útil, somente o necessário. O que passar do necessário já é supérfluo. E o supérfluo, ele já perde a sua utilidade na necessidade de viver do ser humano. Passa, Denilson. Então, numa outra pergunta, por que nem sempre a terra produz bastante para fornecer ao homem o necessário? É que, ingrato, o homem a despreza. Ela, no entanto, é excelente mãe. Muitas vezes também ele acusa a natureza de que só é resultado da sua imperícia ou da sua imprevidência. A terra produziria sempre o necessário se com o necessário soubesse o homem contentar-se. Se o que ela produz não lhe basta a todas as necessidades, é que ele emprega no supérfluo o que poderia ser aplicado no necessário. Então, aqui ele já começa a dar uma noção de que o homem, ele não sabe tratar a terra. A mãe natureza, a gente sabe que ela é muito sábia e generosa. Só que, às vezes, ela é maltratada pelo homem. Mas ela sempre produzirá o que for necessário à sobrevivência humana, não só a sobrevivência humana, mas também dos animais e das plantas. Então, quando ele fala que ela, só o que ela produz não lhe basta as necessidades, é porque o homem, ele na realidade, ele é muito egoísta. Ele está sempre querendo mais. E aí ele começa a usar uma energia que ele poderia utilizar para aplicar na vivência das pessoas somente o necessário, ele começa a usar no supérfluo. Por isso que dá bastante desequilíbrio e a gente vê tantas desigualdades sociais no nosso mundo. Pode passar. Na próxima pergunta, ele pergunta: por bens na terra, unicamente se devem entender os produtos do solo? Os espíritos respondem que o solo é a fonte primacial, donde dimanam todos os outros recursos. E por bens da terra, se deve entender tudo de que o homem pode gozar neste mundo. Então, do solo, a gente tem a fonte das plantas, né? Que a gente pode consumir, os legumes, as frutas. Nós temos também o material que vai alimentar os animais, né? Como o gado, como o porco, a galinha, tudo isso aí está no solo. E ele fala que os recursos provenientes do solo, os outros recursos, todos eles vêm do solo. E os recursos são só transformações deste solo. E por bens da terra, né, tudo a gente pode gozar nesse mundo. Pode seguir. E aí ele vem com outra pergunta, né?
E por que é frequente a certos indivíduos faltarem os meios de subsistência, ainda quando cerca a abundância? A que se deve atribuir isso? A gente sabe, né, gente, que faltam alimentos para muitas pessoas no mundo, principalmente agora, com essa questão da pandemia. Muitas pessoas perderam o meio de sustento, né? Mas existe abundância. E a que se deve atribuir isso? A chaga da humanidade, que é o egoísmo. E que ele fala que nem sempre os homens fazem o que lhes cumpre. E das mais das vezes devem-no a si mesmo, porque é preciso procurar o alimento não com indolência, mas com ardor e perseverança, sem desanimar ante os obstáculos, que muito a miúde são simples meios de que se utiliza a providência para lhe experimentar a constância, a paciência e a firmeza. Então, além do egoísmo, porque poucos têm muito e muitos têm pouco, além do egoísmo do ser humano, nós ainda temos as provas que algumas pessoas precisam passar, né? Que é o meio que a providência tem de nos experimentar. As provações que as pessoas passam, às vezes, pela necessidade da fome, isso aí é para experimentar, é provação mesmo. Igual ele está falando aqui, ó, experimenta a constância, a paciência e a firmeza. Porque tudo na vida é uma provação para a gente aprender. Nós estamos aqui para nos reeducar, né? Então, por isso que falta tantos meios de subsistência a tanta gente, por causa do egoísmo. Pode seguir. E na outra pergunta, nos mundos de mais apurada organização, têm os seres vivos necessidade de alimentar-se? Tem, mas seus alimentos estão em relação com a sua natureza. Tais alimentos não seriam bastante substanciosos para os vossos estômagos grosseiros, assim como os deles não poderiam digerir os vossos alimentos. Então, é tudo de acordo com a evolução dos mundos, né, gente? O que a gente necessita para manter a nossa vida, para manter a nossa sobrevivência, nós temos aqui no planeta Terra. A mãe natureza, ela nos fornece esses meios de subsistência. E em mundos mais apurados, não existe essa necessidade do tipo de alimentação que nós precisamos, que eles vão falar mais aqui na frente também. Então, aí, o alimento é de acordo com a evolução dos mundos que nós vamos estar encarnados. Pode seguir. Então, o uso dos bens da terra é um direito de todos os homens? Esse direito é consequente da necessidade de viver. Deus não imporia um dever sem dar ao homem o meio de cumpri-lo. Então, o uso de todos os bens da terra é um direito dado por Deus, é um direito divino, justamente porque nós precisamos ter a necessidade de viver. Nós precisamos de manter a nossa vida para cumprir o nosso plano reencarnatório. Então, por isso que Deus deu ao homem os meios, todos os meios necessários para se preservar e se manter. Pode passar. E com que fim pôs Deus atrativos no gozo dos bens materiais? Para instigar o homem ao cumprimento da sua missão e para experimentá-lo por meio da tentação. E qual o objetivo dessa tentação? Desenvolver-lhe a razão, que deve preservá-lo dos excessos. Então, Deus colocou atrativos nos bens materiais para nos experimentar. Porque é através do experimento, né,
da vivência que a gente pode ter aqui no planeta Terra é que a gente vai aprender as coisas. A gente sabe que não deve praticar excessos, de jeito nenhum, em todas as coisas. A gente deve sempre buscar o equilíbrio. E isso é uma coisa que a gente está aqui para aprender, né? Nós estamos aqui para reeducar. Mas Deus colocou esses atrativos no bem material para instigar o homem, porque é através da inteligência que ele vai conseguir depois separar o que é necessário do que é supérfluo. Pode continuar. E traçou a natureza limite aos gozos? Traçou, para vos indicar o limite do necessário. Mas pelos vossos excessos, chegais à saciedade e vos punis a vós mesmos. Então aqui, quando ele fala que a natureza já estabeleceu os limites do necessário para o homem, é porque o homem, ele é insaciável. E quando ele chega à saciedade, ele começa a punir a ele mesmo. Porque veja bem, uma pessoa que começa a ter muitos bens materiais, ele já começa a ter uma preocupação com a segurança dele, com a segurança da família, com a segurança dos bens. Então, ter muita coisa significa também ter muita dificuldade para manter. Então, por isso que ele fala que a gente começa a punir a nós mesmos pelo excesso de coisas que a gente costuma acumular. Pode passar, gente. Então, o que se deve pensar do homem que procura nos excessos de todo gênero o requinte dos gozos? Pobre criatura, mais digna é de lástima que de inveja, pois bem perto está da morte. Perto da morte física ou da morte moral? De ambas. Então, quando a pessoa já atinge o necessário e passa para o supérfluo, ele começa a querer requintar o gozo. Ele já, além do excesso, ele já parte por requinte. E isso aí, os espíritos já nos alertam que ele é digno de lástima do que de inveja. Porque a pessoa que procura o requinte, ela pode começar a gastar dinheiro com bebidas mais caras, com alimentos mais caros, com alimentos exóticos, vamos dizer assim. E isso aí, gente, pode trazer o quê? Enfermidades e doenças. Então, por isso que eles falam aqui, que está mais perto da morte. Porque a hora que a gente excede nessa parte de sobrevivência, porque se a gente se contentasse somente com o necessário, a gente não teria essa questão de supérfluo e necessário. É só contentar para sobreviver, para a gente poder cumprir a nossa missão na Terra. Então ele fala que a pessoa que age com esse requinte dos excessos, ele está perto da morte física e também da morte moral. Porque a partir da hora que ele começa com esses requintes, a natureza animal dele vai sobrepor a natureza espiritual. Isso é que nós devemos ter em mente. Nós estamos aqui para cumprir um plano reencarnatório, mas nós não precisamos ficar só acumulando bens. Nós temos que ajudar as pessoas que necessitam também. Então, nós temos que ter em mente que o que eleva a alma é o que é agradável a Deus. Pode seguir. Então, como pode o homem conhecer o limite do necessário? Os espíritos respondem que aquele que é ponderado o conhece por intuição, e muitos só chegam a conhecê-lo por experiência
e à sua própria custa. No Livro dos Espíritos, gente, existe um esclarecimento que é muito difícil estabelecer limite para o que é necessário e o que é supérfluo. É um limite, assim, é difícil de estabelecer, porque para uns é necessário e para outros é supérfluo. Então, cada um tem uma vivência diferente, cada um vai ver isso de uma forma diferente. Mas se a gente ouvir a intuição que é dada pelos bons espíritos, a gente vai poder conhecer do que a gente necessita realmente e do que vai se tornar supérfluo. Passa. Então, mediante a organização que nos deu, não traçou a natureza o limite das nossas necessidades? Sem dúvida, mas o homem é insaciável. Porém, os vícios lhe alteraram a constituição e lhe criaram necessidades que não são reais. Essa que é a grande diferença. A gente entender os limites do que é necessário, né? Porque o homem, a natureza dele já é insaciável. Mas aí existe a questão dos vícios. Porque os vícios, se a gente raspar ali por cima, no fundo de todos está o egoísmo. E quando ele fala que os vícios alteram a nossa constituição e cria necessidades que não são reais, aí a gente perde a noção do que é necessidade e do que é supérfluo. Por isso que a gente tem que ter a luta constante, né? Para a gente poder vencer o egoísmo, porque ele é a fonte de todos os vícios. Pode passar. Então, que se há de pensar dos que assambarcam os bens da terra para se proporcionarem o supérfluo, com o prejuízo daqueles a quem falta o necessário? Ouvidam a lei de Deus e terão que responder pelas privações que houverem causados aos outros. Isso a gente vê muito no nosso mundo atual, né? Pessoas que se apoderam da maior parte dos bens, né, para se proporcionarem o supérfluo em prejuízo daqueles que necessitam somente do necessário. Mas aqui, como a gente já sabe, nada escapa à lei divina. Então, todos aqueles que praticarem atos de privações, causarem prejuízos aos outros, ele vai responder perante a lei divina. Mas, hoje, a desigualdade ela é muito grande, a gente vê em todas as partes, né? E justamente para as pessoas, o que elas estão visando? O egoísmo. Porque quando ela fala assim, para se proporcionar o supérfluo, é porque muitas pessoas começam a adquirir bens e dão a desculpa de deixar para os herdeiros. E a gente sabe, né, gente, que cada espírito deve fazer a sua parte. A cada um será dada de acordo com a sua obra. Então, as pessoas que juntam bens com a desculpa de deixar para herdeiro, ele simplesmente está querendo colocar uma camada de verniz no egoísmo. Passa. Então, lá na pergunta 718, ele pergunta se a lei de conservação obriga o homem a prover as necessidades do corpo. E justamente por isso, porque além do instinto que Deus nos deu, ele nos deu os meios também para que a gente tivesse a subsistência do corpo. Então, ele fala que a lei de conservação obriga o homem a prover as necessidades do corpo. E obriga, porque sem força e saúde se torna impossível o trabalho.
Por isso que nós temos a necessidade de se alimentar da forma correta. Nós não precisamos do supérfluo e dos excessos no alimento do corpo, porque esse excesso, quando a gente faz, ou todo mundo já deve ter feito alguma vez na vida, comeu muito, começa a passar mal. É porque ele foi além do necessário. Ele não deixou a intuição avisá-lo. Então, nós temos as necessidades do corpo, mas de uma forma necessária, simplesmente para manter o corpo forte e saudável, para que a gente possa cumprir a nossa missão. Pode seguir, ministro. Então, ele pergunta se merece censura o homem por procurar o bem-estar. É natural o desejo do bem-estar. Deus só proíbe o abuso, por ser contrário à conservação. Ele não condena a procura do bem-estar, desde que não seja conseguida à custa de outrem, e não venha diminuir-vos nem as forças físicas, nem as forças morais. Então, não é errado, gente, aos olhos de Deus, todo mundo desejar morar numa casa boa, né? Ter o conforto material necessário. Pessoas que gostam de ter um carro bom, de viajar pelo mundo, isso aí Deus não condena. Ele só condena se isso aí for ganho às custas das outras pessoas e que também não venham diminuir as forças físicas e morais, ou seja, a pessoa que vive para trabalhar, que trabalha 18 horas por dia, é uma pessoa que está preocupada somente, às vezes, né, não são todas, mas a pessoa que preocupa somente em adquirir o bem material, com isso aí ele está se desgastando. Ele está indo contra a lei de conservação, porque a lei de conservação, ela fala que nós devemos ter o necessário para sobreviver, ter saúde e força para a gente ter condições de trabalhar. Então, não é contrário à lei de Deus a gente procurar o bem material. O contrário é o excesso do que a gente não precisa. Pode seguir. E são meritórias aos olhos de Deus as privações voluntárias, com o objetivo de uma expiação igualmente voluntária? Fazei o bem aos vossos semelhantes e mais mérito tereis. Então, tem muita gente que se priva voluntariamente de alguma coisa. E aí quer se impor uma expiação voluntária. Porque as expiações naturais são aquelas que nos levam para perto de Deus, que nos elevam a alma. As privações voluntárias, feitas com objetivos de uma expiação particular, isto é egoísmo, gente. Então ele fala aqui, ó, fazei o bem aos vossos semelhantes e mais mérito tereis. Pode seguir, Denise. Então, será racional a abstenção de certos alimentos prescrito a diversos povos? Permitido é ao homem alimentar-se de tudo que não lhe prejudique a saúde. Então, tudo que for oriundo do solo, né, ou as transformações do solo, tudo isso nós podemos nos alimentar. Várias pessoas no mundo, povos diversos no mundo, eles se abstêm de certos alimentos, mas isso aí, às vezes, está restrita a determinado povo. Mas tudo que o homem pode alimentar e que não lhe prejudique a saúde é para a lei da conservação. Pode continuar, Deus. Então, a alimentação animal é com relação ao homem contrário à lei de natureza?
Dada a vossa constituição física, a carne alimenta a carne. Do contrário, o homem se debilita. A lei de conservação lhe prescreve como um dever que mantenha suas forças e sua saúde para cumprir a lei do trabalho. Ele, pois, tem que se alimentar conforme o reclame a sua organização. Então, nós, gente, nós somos feitos de matéria orgânica, carne. Então, nós precisamos da carne para alimentar. E se a gente não se alimentar de carne, a gente deve substituir a carne, porque tem muita gente hoje que é contra, né, a consumir carne, mas ele tem que se manter forte, porque senão ele se debilita. Mas perante Deus, a alimentação animal, ela não é contrária à lei da natureza. Ela serve à lei de conservação. Pode passar, Deus. Então, será meritório abster-se o homem de alimentação animal ou de qualquer outra por expiação? Hoje a gente vê muito modismo, né? O pessoal que se torna vegano porque não quer sacrificar o animal, mas só que ele fala o seguinte: será meritório a gente deixar de comer uma carne animal se praticar essa privação em benefício dos outros. Aos olhos de Deus, porém, só há mortificação, havendo privação séria e útil. Por isso é que qualificamos de hipócritas os que apenas aparentemente se privam de alguma coisa. Então, as pessoas que se abstêm de comer carne, a gente tem que pensar qual que é a finalidade. Porque se for só em benefício próprio, aí é a questão do egoísmo, e que os espíritos qualificam de hipócritas, porque aparentemente eles se privam de alguma coisa que só vai beneficiar a eles mesmos. Pode seguir, Deus. Então, quando a gente fala de lei de conservação, gente, a gente deve lembrar dos instintos, né? Da necessidade que a gente tem para alimentar o nosso corpo, a gente conseguir estabelecer os limites do necessário e do supérfluo, mas ele termina lá na última pergunta do capítulo, ele fala o seguinte, ó: contra os perigos e os sofrimentos é que o instinto de conservação foi dado a todos os seres. Fustigai o vosso espírito e não o vosso corpo. Mortificai o vosso orgulho. Sufocai o vosso egoísmo, que se assemelha a uma serpente, a vos roer o coração. E fareis muito mais pelo vosso adiantamento do que infligindo-se rigores que já não são deste século. Então fica aí, gente, a mensagem dos Espíritos, né? Para a gente trabalhar justamente essa parte do nosso egoísmo. A gente tem que ter em mente a necessidade de sufocar o egoísmo e vencer o nosso orgulho, porque a gente tem que colocar como meta, né, o nosso aperfeiçoamento, a nossa reeducação, para a gente poder se adiantar moralmente. Então, que Jesus abençoe a todos e todos tenham uma boa semana. Que assim seja. Senhor Jesus, agradecemos mais uma vez pelas maravilhosas reflexões da noite e rogamos a Ti, Senhor, que nos oriente para que deixamos de ser mais egoístas, para que possamos dividir o nosso supérfluo, para que possamos estar sempre com as mãos abertas para ajudar o nosso semelhante. Que Jesus nos abençoe, nos fortaleça e que todos tenham uma excelente semana. Chico Xavier. Chico, homem de fé. Chico Xavier.